Aí, olá. Para você que está chegando e assistindo ao replay, a gente vai estar falando aqui hoje sobre a nossa empatia na prática, tá? Sobre como aplicar isso realmente no dia a dia, de forma realmente que seja eficaz, de forma que seja mais assertiva, tá? Então, para isso, para a gente começar a desenvolver a empatia na prática, a gente precisa... Oi, Ju, boa noite. A gente vai precisar desenvolver uma consciência sobre necessidades. Eu montei um livrinho que ele fala justamente sobre necessidades, que é para a gente começar a se entender mais, a gente começar a se compreender um pouquinho mais e ter consciência das nossas necessidades é a gente perceber o que está por trás daquilo que a gente está sentindo. Então, de repente, assim, eu tô sentindo raiva. Tá, o que tá por trás da raiva? Será que tem alguma insatisfação? Será que tem algum desejo ali, alguma situação que você não tá conseguindo? Boa noite, tudo bom? Será que tem alguma necessidade que tá ali por trás daquela emoção? Então, assim, vamos bem na prática mesmo. Aqui, para gravar essa live, para estar aqui com vocês, eu tenho uma necessidade. A minha necessidade, ela está ligada à contribuição. Eu tenho uma necessidade muito forte de contribuir, tá? Neste momento eu quero contribuir, então eu estou nesta necessidade. Ela faz parte do sentido, um dos pilares, né? A gente tem vários pilares das questões do que a gente necessita, não somente de alimentação ou coisas materiais, mas uma necessidade emocional. Tá? Então eu tenho uma necessidade neste momento de fazer sentido, não somente na minha vida, mas na vida de outras pessoas. E isso tem a ver com contribuição, tá? Então é uma necessidade que está atrelada a isso. Então aqui eu tenho algumas necessidades e eu vou falar rapidinho delas para que vocês tenham um pouquinho mais de consciência, de compreensão sobre necessidades. Então quando a gente fala assim, de uma necessidade de subsistência, a gente está falando de abrigo. A gente está falando de movimentos que nos levam a termos proteção, a sentir um toque, sentir as necessidades de respirar, água, abrigo, tudo aquilo que está atrelado a uma expressão. A gente tem uma necessidade de proteção. A necessidade de proteção, ela tá ligada a gente se sentir protegido, a gente sentir que tem um suporte ali junto com a gente. Quando bate de frente com essa necessidade, às vezes a gente sente raiva, fúria, a gente fica nervoso, preocupado, quando isso vai de encontro a essa necessidade que está sendo quebrada. Então, de repente, aconteceu uma situação, sei lá, que feriu essa necessidade. Você tinha uma necessidade de estabilidade. Aconteceu algum caos, alguma situação que quebrou essa estabilidade. Automaticamente você vai ter impulsos emocionais e automaticamente os seus pensamentos. Por quê? Porque tá mexendo na sua necessidade. Na sua necessidade que está ligada à proteção, que está ligada a esse acolhimento, a essa estabilidade de você ter. Nós temos também uma das nossas necessidades é o de descanso. Quem descansa muito? Poucos hoje, né? E a gente tem uma necessidade de descansar. O descansar, ele não é somente a palavra descansar. Dentro dele existem várias necessidades, como relaxar, como a tranquilidade, como você ter o seu espaço, você sentir que você tem espaço, é você estar em equilíbrio, é você estar em harmonia. Então, quando a gente fala de descanso, não é simplesmente ir lá deitar e dormir. Às vezes tem outras situações ali que está por trás do descanso. Então, às vezes a gente briga com alguém, a gente reage a alguém porque a gente quer essa paz, quer essa tranquilidade, quer esse espaço, e às vezes a gente não consegue ter esse espaço e a gente vai ter uma reação. E isso tá fazendo o quê? Tá batendo de frente com uma das nossas necessidades. Então, quanto mais consciência a gente tiver sobre necessidades, eu vou até depois, vou ver se durante a semana, acho que mais pra semana que vem, eu vou deixar disponível para baixar
esse caderninho aqui, que ele é legal pra caramba, que ele mostra essas questões das necessidades e também você tem, eu coloquei algumas perguntas, vou até aumentar ele, acho, viu? Eu coloquei, tem 10 perguntas aqui pra você colocar em prática mesmo no dia a dia a sua questão de empatia com você. Porque a empatia é legal, a gente vê no mundo corporativo falando, nós temos que ter empatia com o outro e tudo mais, mas no dia a dia, com a família, é o mais difícil. É ali que mora o nosso grande desafio, tá? Então, assim, pra gente desenvolver a empatia na prática, a gente tem que primeiro ter consciência dessas nossas necessidades e também das nossas emoções. Automaticamente, a gente se conhecendo, a gente percebendo a nossa necessidade que está por trás da nossa reação, a gente automaticamente vai começar a ter empatia com o outro. Porque o outro também tem as necessidades dela. O outro também tem as suas emoções que estão à flor da pele, porque suas necessidades não estão sendo atendidas, né? Então, às vezes a gente vai bater de frente com o outro vai bater de frente com a gente, e justamente porque tá batendo de frente ali com as necessidades. Tá batendo de frente com algo que não tá sendo olhado, não tá sendo reconhecido, não tá sendo acolhido, né? A gente tem que acolher as nossas emoções, acolher essas nossas necessidades. Eu vou bater bem forte nas necessidades porque elas são muito importantes, tá? Vamos falar aqui de mais uma? Tem várias aqui. Vou falar de compaixão, olha só. Nós temos uma necessidade humana de termos compaixão, tá? A compaixão não é só a palavra compaixão, mas ela tá ligada à afeição, ela tá ligada à conexão, ela tá ligada ao amor, mas é um amor incondicional, não é um amor que é condição, né? Ah, eu vou te amar se você fizer tal coisa, não é de condições, né? Eu dou mais, espero receber, e isso nunca acontece, né? Não é uma questão de dar e receber, é simplesmente somente dar, sem esperar nada em troca, né? Esse é o amor incondicional. Então, quando a gente fala de compaixão, ele é uma segurança emocional, é um estado de segurança, é um respeito. Isso aqui é muito legal porque mexe com valor. Eu falei com a Ju esses dias sobre valor, e a gente falar de valor é muito importante quando a gente fala de necessidade, porque elas andam juntas. Nós temos uma listinha pessoal nossa de valores, o que é importante, o que a gente não negocia, o que a gente não abre mão, e a gente tem necessidades atreladas a esses pilares, a esses valores, a essa construção. Vamos pensar em uma casa, né? A gente está construindo uma casa, a gente tem pilares, a gente tem que fazer o alicerce, a gente tem que colocar telhado, colocar gesso, fazer tudo que precisa para erguer a estrutura da casa, né? Fiação, ferro e tudo mais. Isso é feito por pilares. Os pilares são os nossos valores. O que a gente vai compor dentro dessa casa são as nossas necessidades, são as nossas emoções. Então, quando a gente fala de segurança emocional, de inteligência emocional, agilidade emocional, tem tantos nomes hoje, para que a gente possa olhar para as emoções, para que a gente possa enxergar mais o que está por trás de uma raiva, o que está por trás de uma ofensa. Porque muitas vezes a gente toma como se fosse contra a gente. Vem alguém, né, a Ju ali falando que a gente está falando da necessidade, dos valores. Às vezes a gente tá ali numa conversa com alguém fala alguma coisa e às vezes a gente recebe, através dos nossos estímulos, visual, auditivo, como a gente percebe, a gente sente o ambiente, a gente capta aquilo e automaticamente, por ter muitos registros emocionais, crenças e um monte de situações, a gente automaticamente recebe aquela informação daquela pessoa, muitas vezes como uma ofensa, ou como, nossa, aquela pessoa tá me atacando, ai, é contra mim, ai, será que essa pessoa tá falando de mim? O problema tá em mim. E aí a gente vai olhando mais assim, tipo, nossa, o outro tá querendo me atacar. A gente, por defesa, a gente vai querer se defender, por pura proteção, por instinto de sobrevivência, a gente vai querer se defender e a gente vai atacar o outro. Bate no nosso valor e a gente vai devolver. A gente não vai ficar quieto. E aí que tá, muitas vezes falam, você não pode ficar com raiva, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, a gente tem emoções,
A gente pode sim sentir, a questão é como a gente lida com ela, quanto tempo a gente fica com ela. Então, ok, senti raiva. Putz, senti uma raiva. Ok, por que sentiu raiva? O que tá atrás, né, por trás dessa raiva? Será que tem uma necessidade, assim, tipo, o outro tava me magoando? O outro tava me machucando? O outro queria me ferir? O outro queria me atacar? Então o outro queria me atacar, então eu não vou deixar barato. Se vai querer me atacar, eu vou atacar primeiro. Antes que me ataque, eu vou atacar. Então, por puro instinto de sobrevivência, a gente vai reagindo. E quando a gente fala de empatia, a gente fala de escutar mais. Quando a gente fala de escutar, não é somente escutar o outro, o que o outro tá falando, é a gente se escutar. Nesse momento eu tô aqui falando, vocês estão escutando. Alguma coisa vocês estão pensando, alguma coisa vocês estão sentindo com relação ao que eu falo. E aí vai da sua interpretação sobre o que eu tô falando. Nossa, isso aí que ela tá falando faz sentido. Não, isso daí que ela tá falando tá mexendo aí comigo com relação à minha autonomia, tá mexendo com relação ao meu equilíbrio, à minha força interior. Isso aí pra mim tá atrelado à ordem, a ter ordem na minha vida. Tudo tem uma conexão. Então, pra gente falar de empatia na prática, a gente precisa entender de necessidades, tá? Então, pra você entender de necessidades, primeiro para e se escuta. Presta atenção em você, se observa. O que vem de pensamento? O que você sente quando acontece alguma coisa? Como que você reage? É legal você anotar. Se você não tem, ainda eu não disponibilizei, mas eu vou disponibilizar. Eu vou marcar até aqui, que eu vou deixar disponível esse livrinho aqui. Mas eu tenho aqui, ó, várias perguntinhas. Ele é como se fosse um diário, onde você vai observar você. Então, vamos pegar aí, ó. Coloca aí pra mim alguma situação que tenha acontecido que, sei lá, vocês não souberam lidar. Pode ser do trabalho, pode ser da casa, pode ser no ambiente familiar, filhos. Alguma situação aí que não soube lidar e reagiu, brigou, gritou. Aconteceu alguma coisa. Deixa eu marcar aqui só pra não esquecer. Liberar o livro. Coloca aí pra mim, por favor, uma situação. Dá um exemplo aí pra mim. Deixa eu virar aqui, né? Um acontecimento. Pode ser alguma questão aí de trabalho. O que vocês acham? Dá um joinha pra mim se tudo bem ser com relação ao trabalho. Meninas. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um acontecimento. Aconteceu que eu tava lá no trabalho e alguém me cobrou. Tá, então você vai anotar lá. Qual foi o acontecimento? Aconteceu que vieram fazer uma cobrança de XYZ e isso me incomodou. Ok. Aí você pode escrever quem é que tá envolvido ali. Isso, legal, Ana, obrigada. Quem é que tá envolvido? Sou eu, ciclano, fulano, estão tudo ali envolvido. Ok, então tem mais de uma pessoa, não é só você. Tá, qual foi a palavra, né? A terceira pergunta, qual foi a palavra, qual foi a situação que mais te incomodou? Na vivência mesmo, ali do dia a dia. O que aconteceu, a palavra que, sei lá, que falaram tinha a ver com... O que incomodou foi o questionamento, foi uma acusação, foi uma cobrança, tá? E aí você vai identificar, isso aqui é pra você ir identificando a origem do seu incômodo. Porque assim, ó, a gente fala muito que nós temos registros mentais, mas a gente tem muito registro emocional. A gente tem muito. Pensa assim, ó, 80% das nossas reações são emocionais. 20% somente tem a ver com o nosso intelecto, né? Com o nosso impulso mental.
O restante é tudo, a gente reage de forma instintiva, assim, natural mesmo. A gente nem percebe, a hora que a gente viu já saiu. Porque a emoção ela é muito forte, ela dá um sinalzinho e a gente reage na hora. Né? Então é um pensamento, sentimento e ação tudo simultâneo, muito rápido. Então a gente fazer uma interpretação do que está acontecendo é muito importante. Tá? Então aqui, qual foi a palavra que aconteceu? Qual foi a palavra que foi o gatilho emocional que desencadeou em você alguma dor? Aí você anota lá. Aí você pode parar e prestar atenção assim, qual foi a minha necessidade que não foi atendida? A minha necessidade foi de não ser escutada, porque não me deram palavra, não deram oportunidade de eu falar. Legal, você já entendeu que você tinha uma necessidade de ser escutada, né? De perceberem você. E aí você coloca isso ali, porque aí você vai se perceber. Você vai perceber que cada vez que você tiver uma reação X, é porque tá mexendo em algum ponto ali ligado à escuta, ligado a você se expressar, você falar, você se comunicar, tá? E é legal quando você faz isso, porque você para também nesse instante e vira o jogo. Qual era a necessidade do outro para vir falar aquilo para mim? Aí você tem que observar. Então, pra gente criar empatia, a gente tem que se prestar atenção, se escutar e escutar o outro. E escutar o outro. Escutar qual é a necessidade que tá vindo no meio daquela conversa, no meio daquelas palavras. E isso a gente começa praticando em casa. A gente pode ir treinando com as pessoas do nosso convívio, filhos, marido, pai, mãe, que é onde moram muitos conflitos realmente, brigas, discussões. É onde a gente tem que parar na hora que o outro tá falando alguma coisa, por mais que você sinta que aquilo possa ser uma ofensa pra você, você para, fica em silêncio e presta atenção. Enquanto o outro fala, presta atenção em silêncio dentro de você. O que eu tô sentindo enquanto essa pessoa tá falando isso pra mim? Sem julgar, sem condenar o outro, sabe? Você prestar atenção assim, o que eu tô sentindo? Ah, eu tô sentindo vontade de pular no pescoço, tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô sentindo tristeza. Você nomeia, você dá um nome pro que você tá sentindo. Através disso, você vai fazer o quê? Você vai parar e prestar atenção assim, ok, eu senti tristeza, por que eu tô sentindo tristeza com relação a esse assunto? O que tem nesse assunto que tá me incomodando? Isso é você ter empatia com você. É você se escutar em primeiro lugar. É você se colocar em primeiro lugar. Porque aí você não vai reagir. Você tá prestando atenção na informação que tá chegando e como você tá lidando com ela. E aí você começa a virar, quando você se percebeu, entendeu, você vira o jogo, vira a chavinha no sentido de observar o outro. Qual é a necessidade do outro pra estar falando aquilo ali pra mim? Será que o outro tá triste? Será que o outro tá frustrado? Será que o outro tá magoado? Será que o outro tá passando por alguma situação ali difícil que eu não sei, eu não consigo identificar, ou a pessoa não tá conseguindo falar o que tá acontecendo? Isso é empatia. Porque você tira o julgamento de lado, tira a crítica, tira a acusação de lado e você coloca o foco na compaixão. Você coloca o foco em perceber o outro. Em escutar o outro, não somente nas palavras, mas na necessidade que está por trás daquela dor, daquela acusação, daquele sofrimento. Isso é empatia. Na prática mesmo é isso. Como você vai construir isso diariamente? É um passinho de cada vez. Começa silenciando. Você conseguiu silenciar? Legal. Não é só silenciar um pouquinho, é silenciar mesmo, né? Para você prestar atenção em como você está reagindo. Internamente você se observa, reconhece suas emoções, reconhece suas necessidades. Olá, boa noite. E aí automaticamente quando você se percebeu, você reconheceu suas necessidades, você vira a chave e olha para o outro sem crítica, sem julgamento, sem acusação, sem apontar dedos, sem nada, sem acusar nada. Simplesmente com compaixão, que o outro também está na dor. O outro também tem sentimentos, o outro também tem emoções, o outro também tem as suas... isso, é isso mesmo, perfeito, ó, verdade, se colocar no lugar do outro. Aqui, ó, você colocou, se colocar no lugar do outro, olha que interessante isso, né? Não é se colocar no lugar do outro, porque você se colocar no lugar do outro, você vai querer assumir um lugar que não é seu. Não é você assumir o lugar do outro.
Na verdade, é você perceber mesmo o outro sem entrar na energia do outro. Então, pensa assim, você tem... vamos pegar aqui, ó, 2 exemplos aqui. 2 post-it. Tem você e tem outra energia. Não adianta você querer entrar aqui ou o outro, porque isso acaba anulando. A gente não quer anular, a gente quer perceber. Então, você faz um movimento primeiro de se olhar, né? Você olha pra dentro, vira e olha pra dentro de você. E depois você faz um movimento de olhar. Você olha pro outro, você olha pro que tá acontecendo. Nem sempre o outro consegue se ver. E a gente tá aprendendo, né? O ser humano tá começando a olhar para as emoções, tá começando a olhar para as necessidades emocionais. Então, uma coisa é falar, agora precisamos todos ter empatia um pelo outro. Outra coisa é a gente entender realmente o que é empatia e que ela está atrelada a muitas necessidades. Então, você tem suas necessidades, você tem suas feridas, você tem suas histórias, você tem seus registros mentais e emocionais. Você tem uma bagagem de informação que você recebeu durante a sua vida, durante a sua história, dos seus familiares, dos seus cuidadores, e o outro também. Isso é empatia. É você tirar o dedo da acusação, né? Você, ao invés de, aconteceu tal coisa. Não, é você virar todos eles para você e perceber o que aquilo te incomoda. Se o outro tá falando alguma coisa que te incomoda, é porque tem algo ali dentro de você que não tá resolvido com relação àquilo. Então, vamos pegar aqui uma situação ligada a respeito. Respeito é um pilar aí que mexe bastante com muita gente. Quando chega alguém e acusa você... tô dando um exemplo, tá? E isso não é verdade, isso vai doer, isso vai te machucar. E, de repente, você não resolveu isso. E aconteceu uma segunda, uma terceira, uma quarta situação com pessoas diferentes e você nunca falou, nunca se expressou, nunca se movimentou e contestou. Simplesmente silenciou, mas aquilo gerou uma dor, gerou um incômodo, aquilo gerou um nó na garganta, aquela coisa assim, tipo, eu quero falar e eu não consigo. E aí chega um momento em que você começa a perceber que você precisa falar mais. E vão acontecendo situações no dia a dia para que você fale, para que você se expresse. E aí quando acontece uma próxima situação que mexe no valor de respeito, isso ainda dói, ainda incomoda, porque ainda não está resolvido. E a hora que você parar e olhar para o respeito, olhar para aquela situação e entender o motivo que te levou a não falar, a segurar, a contrair, a se fechar mesmo, a se calar, né? Vou usar bem esse termo assim, a se calar, o jogo muda. E aí, as próximas vezes que aconteceu alguma coisa ligada à injustiça, né? Ligada a respeito, não vai te incomodar mais, porque aquilo já está resolvido, porque você já viu aquilo. Então, a empatia, ela começa primeiro com você. Ela primeiro tem que começar olhando para dentro de você quais são as suas necessidades. O que tem sentido para você. E praticar em casa é muito importante. É muito importante mesmo. Então, ao invés de se colocar no lugar do outro, é você ver você... Opa! Tinha pausado aqui, desculpa. Então, para colocar em prática a empatia, precisa, antes de mais nada, entender a necessidade. Então, olhar você, olhar suas necessidades, olhar suas emoções, aquilo que você guardou, aquilo que você calou, aquilo que você não falou. Entender os motivos que te levaram a não falar. Se foi medo, se foi ameaça, se foi preocupação, se foi... sei lá, sempre tem algum motivo por trás das nossas não ações. Então, quando você para e presta atenção, escuta você, escuta a sua história com carinho, com respeito, com amor, com gentileza,
você começa a ter mais empatia com você. Você começa a ter mais compaixão com você e automaticamente você acaba criando isso com outras pessoas. Então é isso. Eu vou pegar e eu vou desenhar melhor esse aqui, eu vou ampliar ele pra disponibilizar para vocês baixarem. É super legal ter esse livrinho aqui, porque você se amar em primeiro lugar, você se respeitar, você ser gentil, né, com você é muito importante. Para você ter empatia com os outros, você primeiro precisa desenvolver esse carinho, esse afeto com você, com as suas necessidades e parar e silenciar um pouquinho mais. Então, na prática, é no dia a dia, em casa, que você vai começar a treinar, tá? Quando vier alguma discussão, quando vier alguma briga, quando vier alguma acusação, você segura a vontade, o impulso de falar, para e presta atenção todas as informações que estão chegando, o que você está sentindo, qual que está sendo a sua vontade. Presta atenção no seu corpo fica agitado, você fica com ansiedade, seu coração parece que vai pular pela boca. O que aquele tipo de fala, aquele tipo de gesto, aquele tipo de informação gera em você, te deixa num estado mais enérgico, num estado mais irritado, para você entender o que é bom e o que não é para você, o que te constrói algo bom e o que não constrói. Isso você aprende a se conhecer antes de você reagir. Isso é segurar a sua reação. Isso é segurar a sua reação. Porque você tá olhando pra você. Você não tá com vontade de acusar o outro. Você tá com vontade de prestar atenção no que tá acontecendo internamente dentro de você pra você se conhecer. Então, empatia com... Você perguntou, né? É normal termos empatia com os outros e consigo próprio, não? Eu acho um pouquinho mais difícil isso acontecer. Porque como que você pode dar uma coisa pra uma pessoa que você não tem? Você não tem ela com você. Talvez possa ser um gesto de... um gesto de carinho, um gesto de compaixão, de observação, mas a empatia como um todo, 100%, sem julgar nada, sem criticar nada, e entendendo que ali também tem necessidade, às vezes é um pouquinho mais difícil quando a gente não conhece isso. Agora, se você já tem uma leve noção do que é empatia, e você fala, eu vou treinar com o outro, ok, né? Você pode fazer isso, mas é legal você fazer isso primeiro com você. A gente tem que amar o próximo, mas amar como a ti mesmo. Então, pra gente dar, a gente tem que saber como que é dar pra gente primeiro, né? É dar esse afeto pra gente mesmo, a gente cuidar de nós em primeiro lugar. Pra gente cuidar de nós, a gente tem que prestar atenção, nos escutarmos. Tem momentos em que a gente vai querer descansar, respeitar o nosso descanso. Tem momentos em que a gente vai querer se divertir, respeitar esse momento e encontrar alguma situação que nos dê alegria, que nos dê diversão. É entender que existem muitas movimentações. Então, assim, você pode, sim, ter empatia pelo outro. Eu não acredito muito, não. Vou ser bem sincera. Não acredito que seja, assim, 100%. Mas tenha uma leve compaixão ali, sim. A compaixão, sim. Mas é importante ter a autocompaixão. É importante ter o amor próprio. É importante ter o autorrespeito. Tá? É importante desenvolver isso com você. E esse ciclo de você olhar suas necessidades, olhar suas emoções, você vai criando uma confiança em você que ela é incrível. Ela é incrível. Isso te dá força para você seguir para muitos caminhos, inúmeros caminhos. Porque você tá sendo honesta, né? No caso com você vai em direção à sua liberdade. Você prestar atenção em você tá se dando o passaporte da liberdade. Porque todas as reações externas não vão te incomodar. Porque aquilo vai parar de ser ataque, aquilo vai parar de ser aquela cutucada que estão dando em você e vai passar a ser apenas aprendizado. É olhar que toda aquela situação, opa, tá chegando uma situação aqui. Vamos ver, o que tá chegando? Eu posso aprender com isso, hein? O que eu posso aprender sobre mim hoje? É muito mais sobre nós do que sobre o outro. Muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, eu gostei da pergunta que você fez. Obrigada, tá?
com relação a termos empatia com os outros, às vezes a gente quer simplesmente ir lá e ser o salvador, a salvadora, e dar o melhor, né? Servir da melhor maneira possível a todos, mas a gente esquece de nos colocarmos que nós também precisamos desse serviço, que a gente também precisa se servir. A gente precisa também cuidar de nós, cuidar das nossas emoções, prestar atenção nesses nossos impulsos, nas nossas reações, no que a gente está sentindo, por qual motivo a gente está sentindo. Entender o que é prioridade pra gente. Entender quais são as informações externas que nos afetam. Porque quando você entende que tem alguma coisa ali que te afeta, você já fica prestando atenção o que é. E você aprende com aquela situação quando você está disponível para isso. E aí depois que você se coloca nessa movimentação, ela vai virando automática. Quando você vê, você já tá nesse diálogo com você no meio de uma briga, no meio de uma discussão, principalmente familiar, que é onde mais pega, né? Eu tenho muitos casos que é ligado realmente à família mesmo, porque é onde mora o maior problema, né? O mundo corporativo, ele é uma máscara, mas a realidade é na família, onde o bicho pega mesmo. É ali que a gente julga, a gente critica, a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente não tem máscara nenhuma, todo mundo ali já conhece a gente desde pequenininho e a gente é quem a gente é. Então ali é o lugar que é excelente pra gente realmente treinar a empatia, porque é legal a gente ter empatia com quem não é da família. É muito legal, é muito mais fácil, na verdade, é muito mais tranquilo. Agora a gente realmente ter empatia, ter compaixão ali com as pessoas da nossa própria família, do nosso próprio convívio, que nos conhece de maneira verdadeira, essa é mais difícil. E se a gente consegue fazer isso dentro de casa, a gente vai conseguir fazer isso fora também. Por isso que eu tô falando, desenvolver essa consciência, né? Você desenvolver essa consciência das suas necessidades e treinar em casa é a melhor prática para desenvolver empatia. Você vai tomando a responsabilidade da sua vida nas suas mãos e para de terceirizar para o outro. A empatia, ela não é só um nome, ela é um comportamento, é uma escolha, né, de como você vai lidar com a sua vida, como você vai interpretar a vida, como você vai lidar com as situações, com os caos que acontecem emocionalmente, né? A gente briga, a gente discute, e a gente cria transtornos emocionais quando a gente está em conflito familiar. E aí chega no trabalho, a gente coloca uma máscara, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, e vamos fazer o que tem que fazer, vamos entregar o trabalho que tem que entregar, vamos realizar o que tem que fazer. Mas em casa, chegou, já muda o cenário. Então, pra gente sempre seguir em frente, né, pra gente ter a força de vontade de persistir em desenvolver essa empatia dentro de casa, é a gente ter o foco em melhorar, em ampliar o nosso desenvolvimento, a nossa consciência. É a gente se perceber mais, é a gente se respeitar mais. É a gente estar disponível para as mudanças positivas na nossa vida. Não tem uma fórmula, tipo, eu posso disponibilizar o livro. Tá aqui, ó. Ele é um livrinho que você pode imprimir. Tem aqui falando de todas as necessidades. Tem as perguntas para você responder, para você se conhecer mais a cada conflito, a cada briga, a cada discussão. E você nomear, você identificar quais são os sentimentos que você está sentindo. Eu posso disponibilizar? Ok. Se você vai usar, eu já não sei. Se você vai pôr em prática, eu não sei. Vai depender da sua força de vontade, do seu foco, enquanto você vai estar focado em você. O quanto você vai estar focado em melhorar quem você é. Em você se reencontrar o seu caminho. Esse nosso caminho da nossa essência, né, que nós somos. É a gente se reconectar com quem nós somos. Sem
delegar para o outro a responsabilidade de nos completar, sem delegar para o outro a responsabilidade de, o outro falou tal coisa, então a culpa é dele. Não, a culpa não é dele. O outro falou porque tá com dor. O outro falou porque também tá com um turbilhão emocional dentro dele ou dela. Agora, como eu recebi, como eu acessei através da minha vista, através do meu estímulo auditivo, através de como eu senti, né? Se eu senti agitação, se eu senti agonia, tristeza, o que eu senti, tudo isso, essa interpretação minha, é minha. O outro não tá aqui dentro. Só cabe um aqui dentro. Só cabe um dentro de você. Então, quanto menos a gente der de poder para o outro interferir em nós, melhor. Boa noite. Já estamos quase no finalzinho aqui, tá? Depois vocês podem pegar o replay, tá? Então, a empatia a gente desenvolve em casa primeiro, porque é ali que é o nosso teste de fogo. Se você conseguir desenvolver empatia em casa, com todas as diferenças de comportamento e humor que existe, você consegue fazer isso naturalmente fora do seu ambiente familiar. Então, desenvolver a sua consciência. Boa noite. Então, desenvolver a sua consciência das suas necessidades, das suas emoções, é extremamente importante. É extremamente importante. Porque aí a gente vai ficando cada vez menos na mão do outro, né? A gente vai deixando, a gente vai assumindo a responsabilidade da nossa vida, né? Igual aqui, Ana, você tinha falado, né? É normal termos essa empatia com o outro. Quando você falou isso aqui, a gente pode associar que a gente faz isso para querer agradar às vezes o outro, né? Aí, vamos lá. É verdade, muitas vezes não podemos mudar as circunstâncias que vai surgir, mas podemos mudar a forma de reagir a elas, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Não só de reação assim de fala, de expressão, porque a gente vai conversando não só de maneira verbal, né, corporal, mas como a gente reage aqui dentro, porque você pode falar um monte de coisa e aqui dentro você tá um turbilhão, você tá igual um vulcão prestes a explodir. O primeiro ar que passar ali perto já explodiu e sai pra tudo quanto é lado, queima todo mundo. Isso é você estar em desequilíbrio, né? Isso é você estar suscetível a qualquer acontecimento externo, você vai estar sempre vulnerável. Então, quando você olha isso aqui, as suas necessidades e suas emoções, você deixa de ser vulnerável. Porque você já sabe onde é a sua vulnerabilidade, você sabe onde pega, você se conhece. A intenção é justamente essa, a empatia não é só com o outro, é com você. Então, quanto mais você se conhecer, melhor para você. É a sua fortaleza, é a sua força. A sua força tá ali em você se conhecer, conhecer a sua necessidade. Conhecer o que te equilibra, o que te desequilibra, se é o tom de voz, se é o olhar, se é a expressão, se é o tipo de fala, se é o tipo de conduta. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa pra você e que não é de algum acontecimento recente, às vezes é de alguma palavra, algum registro que você vivenciou lá na tua infância. O outro nunca vai saber. Nem mesmo os pais vão saber. Porque ninguém sabe o que está dentro de você. Você pode... No ambiente familiar eu gosto por causa disso. Porque você nunca sabe. Você pode conviver com todo mundo ali junto. Você pode viver todo mundo junto todos os dias. Mas você nunca vai saber exatamente o que está dentro do outro. Nunca vai saber a bomba relógio que está ali. O outro pode falar, mas a verdade é que você nunca vai saber. É um mistério o que está dentro do outro. E é bom você conhecer o seu próprio mistério. Você se conhecer, você ter a honestidade, a verdade com você. Respeitar esse pilar da sua casa, né? A sua casa interior. Ou seja, eu me respeito, eu vou cuidar de mim, vou prestar atenção em mim. Eu vou prestar atenção no que eu tô sentindo. O outro tá falando, eu não vou nem reagir agora. Eu vou ficar com a boca fechadinha, só ouvindo e prestando atenção em cada palavra, cada estímulo que tá vindo, o que tá ressoando aqui dentro de mim.
O que eu tô sentindo? Ah, é vontade de chorar? Ah, é vontade de gritar? É vontade de desganar um? É vontade de falar um monte de palavrão? Tá, tô com vontade de tudo isso. Ok, por qual motivo eu tô com vontade de falar tudo isso? O que tá em desequilíbrio? O que tá em desordem aqui? Que necessidade minha que eu não tô olhando? Então, você deixa de deixar... Quando você olha, né, pra você para de dar o poder da tua vida na mão do outro. E você puxa totalmente para você o controle. Você assume as rédeas realmente da sua vida. É como se você fosse o cocheiro, né? Vamos falar assim, né? Tempos antigos. E você tem 2 cavalos ali que estão guiando o seu caminho no meio da estrada. Pode ser que no meio do caminho um cavalo queira ir para a direita e o outro queira ir para a esquerda. Você tem que segurar o negócio, segurar eles e comandar eles. Mental e emocional ali, ó, em ação. Você segura a ação dos 2. E você conduz, porque você sabe o caminho, você sabe para onde você tem que ir. Porque você se conhece. Então, quando a gente fala da gente cuidar primeiro de nós, é isso. Desenvolver a empatia, essa consciência com nós, é isso. É você prestar atenção no que está fazendo sentido dentro de você, o que está ressoando, que dor que você está sentindo e como que você está lidando com isso dentro de você. Pô, não tô sabendo lidar, Carmel. Isso aqui tá virando uma bomba, eu tô quase explodindo. Ok. Como que você vai resolver isso? Como que a gente pode resolver isso? Que informação mais você precisa para poder resolver isso, para juntar essas pecinhas do seu quebra-cabeça para você se conhecer um pouco mais? Porque não é você se conhecer agora e agora eu já tô totalmente pleno, já me conheço plenamente. Tá resolvida a minha vida. Não, você vai se conhecer até a hora que você morrer. Quando você estiver vivo, respirando, você tá se conhecendo. Se você quiser. Então, você realmente prestar atenção em você e aplicar. Isso aqui é empatia na prática, é aplicar em casa, né? É aplicar e escutar tudo que tá chegando desse mundo externo e prestar atenção na dor do outro. Que o outro tá na dor, o outro tá frustrado, o outro tá incomodado, o outro pode estar chateado, o outro pode estar triste, o outro pode estar irritado, o outro pode estar nervoso, pode estar com um monte de problema, um monte de plano, um monte de sonho na cabeça que não tá realizando. E o outro tá tentando extravasar, colocar pra fora e você tá sendo só o caminho. É isso mesmo. Como é bom ter consciência de si. É isso aí, dos nossos atos. Dos atos, eu acho que é até um dos mais difíceis, né? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente para e abaixa a cabeça quando a gente fez algo que não foi muito agradável ou para nós ou para o outro. E se a gente reconhecer realmente os nossos impulsos, o quanto aquele impulso estava predominante, o quanto ele era forte, seja de mentira, seja de rigidez, seja de controle. Eu tomei umas belas bordoadas com relação ao controle, umas belas bordoadas, e eu tive que aprender na prática. A entender que eu não precisava ter o controle. E eu queria ter o controle por conta de insegurança e a hora que eu entreguei o controle da minha vida na mão de quem pode controlar minha vida ficou muito mais leve. A gente solta, né? A gente entrega, a gente confia. Isso é a gente deixar a vida realmente fluir e a gente seguir com ela e acreditar que o caminho, a jornada, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E tudo aquilo que está acontecendo, que está se mostrando para você, que você está conseguindo ter lucidez, consciência para perceber, é porque é o seu momento de aprender com aquilo, é o seu momento de prestar atenção e de evoluir mais, né? É isso, é a tia Carmen aqui, é isso mesmo, tia. É isso mesmo. Porque a gente, enquanto, eu vou falar por mim, enquanto eu não reconheci que eu estava querendo ter o controle
de situações que eu não tinha controle, mais eu sofri, mais eu fiquei na dor, mais eu fiquei na agonia, fiquei na sofrência mesmo, eu comigo mesma. Quem é da família sabe disso. E essa questão, né, que a Carmen colocou, né? Como é bom ter consciência de si, dos seus atos. É a hora que a gente presta atenção nos atos e reconhece, é a hora que a gente dobra os nossos joelhos e fala, eu sou pequena. E eu realmente não tinha essa consciência, não tinha essa percepção. A consciência, a empatia, ela vai muito além do que simplesmente ir lá e querer salvar todo mundo e fazer caras bonitas para todo mundo. Não, empatia, a gente realmente não aponta dedo, sem julgar, sem criticar, porque o outro tá na dor também, é isso. Isso a gente se liberta, é perfeito. Perfeito, eu sinto isso também, a gente se liberta. E eu sinto isso. Então, é isso. Pra gente criar empatia na prática, a gente tem que começar primeiro dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com as pessoas que conhecem a gente de verdade, sem máscaras. É ali o nosso teste de fogo. Se a gente consegue dentro de casa, a gente vai conseguir com outras pessoas com muito mais facilidade, com muito mais leveza, porque tem coisas que não estão nas nossas mãos. Então, o que cabe a gente é o quê? Cuidar de nós. Então, preste atenção nas suas emoções, preste atenção nessas conversas que vêm aí dentro de você, por qual motivo elas estão aí, se é alguma coisa antiga que está mal resolvida. Quando a gente tem um passado que não está resolvido, que bom que você amou, Ana. Se a gente tem um passado que não está resolvido, o nosso presente está totalmente incerto, o nosso futuro muito menos, né? Muito mais incerto, desculpa. A gente não vê futuro, a gente não vai enxergar o futuro, porque a gente não tem um passado resolvido. E aí ele fica interferindo totalmente no nosso presente. Se está interferindo no nosso presente, a gente está sufocado, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Só estamos com roupas diferentes, só estamos com rótulos diferentes, mas ainda estamos na sobrevivência. A gente só está sobrevivendo ao frio, ao calor, sobrevivendo a pessoas, sobrevivendo a ataques biológicos, sobrevivendo de forma a nutrir, a proteger a família, a nos alimentarmos, a termos recursos, mas ainda é sobrevivência. A gente não mudou esse estágio ainda. A gente ainda está sobrevivendo. E a gente mostra essa sobrevivência principalmente quando a gente é impulsivo, quando a gente está reagindo, quando a gente está muito mais preocupado em olhar o outro e falar das situações que ele está falando e criticar e tudo mais, do que a gente se perceber. Tá bom? Então, para empatia e para prática, treine em casa e tenha mais consciência das suas necessidades e das suas necessidades emocionais. Gratidão por terem ficado até aqui.